Olá, Sato Company, tudo bem? Meu nome é Helder Chaves. Eu estou fazendo esse vídeo com uma proposta de roteirizar, fazer o serviço de consultor conceitual do projeto de vocês, o filme Jaspion, né? A versão brasileira do Jaspion. Eu fiquei muitíssimo animado quando soube da notícia e imediatamente tentei entrar em contato com vocês. Mandei já e-mail, já entrei na página do Facebook. No exato momento que eu estou gravando, tem acho que uns 7 dias que saiu a notícia de que vocês iam fazer essa versão, vocês tiveram permissão da Toei. E eu estou gravando esse vídeo exatamente para facilitar o entendimento do que estou querendo propor. Antes de mais nada, me apresentando, como eu falei, meu nome é Helder Chaves, eu sou graduado em Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduação em Animação e Jogos Eletrônicos e eu trabalho com animação, desenvolvimento de games, faço conceitos de criação de personagens, designs para brinquedos, jogos e não vou mentir, também nem tenho intenção de ficar me estendendo muito, né? Mas eu sou muito fã dos seriados japoneses, né? Dos tokusatsu, os tokusatsu que foram exibidos aqui no Brasil dos anos 80, 90, né? Alguns deles lá exibidos na Rede Manchete. E então não é mistério, quem me conhece pessoalmente não é mistério, que eu estou muito interessado em trabalhar com vocês. Para não tomar muito tempo de vocês, eu gostaria de ir direto ao ponto. Vocês agora estão com um projeto que é espetacular e ao mesmo tempo tem uma pressão muito grande em cima de vocês. Eu imagino o quanto de pressão vocês devem estar sentindo agora, porque eu tenho visto as manifestações na internet, da mesma forma que muito mais gente está satisfeito e está esperando, né, essa produção de vocês. Infelizmente também tem uma parcela de fãs muito saudosistas que está desanimada, que acha que vocês vão pisar na bola. Não é o meu caso, né? Eu acredito que vocês vão fazer sim uma produção muito boa, algo que agregue valor ao personagem, né? Agregue valor aos fãs também. Mas as informações até o momento que eu estou gravando aqui são um pouco desencontradas, né? O site Omelete ele chegou a anunciar que já tinha uma data mais ou menos certa, ou seja, meados de 2019. Mas assistindo ao vídeo do canal Tokudok no YouTube, o Danilo disse que entrou em contato com o Sr. Sato e, segundo as informações que ele pegou diretamente do Sr. Sato, não apenas a data não está certa, como também não está certo nem elenco, nem direção, nem roteiro. E quando eu soube disso, eu fiquei muito animado, porque quando o site Omelete noticiou que em 2019 ia ser lançado o filme, então eu acreditei que a produção já estaria muito avançada, né? Já com o roteiro pronto e no mínimo assim já fazendo testes para os atores. Então, se não tem nenhum roteirista já contratado, se não tem nenhum roteiro pronto, não sei se a Toei vai fazer esse roteiro, né? Eu acredito que não seja o caso. Eu acredito que eles só vão dar a opinião a respeito do roteiro depois que ele estiver pronto, ou seja, eles vão dar o sinal verde. E então eu tenho aqui 3 argumentos, 3 ideias para trocar com vocês. A primeira ideia é uma continuação direta, né? Eu acredito que até o Sr. Sato também seja muito a favor disso, né? Uma continuação na época atual, ou seja, 30 anos depois do encerramento do seriado original do Jaspion. A segunda proposta seria o remake, né? A terceira seria um reboot. O remake e o reboot eu vou deixar para conversar no final, porque essa da continuação direta, além de ser a opção preferível para mim, preferível para os fãs
eu acredito que seja também preferível para a própria Sato Company e a Toei, então eu vou partir desse pressuposto. A ideia de fazer uma continuação é de longe a melhor, porque vai respeitar a franquia original, né? O seriado original vai ser respeitado, não vai causar atrito com os fãs de forma alguma. A gente tem como vários exemplos produções em que, em vez de fazer uma continuação direta de um filme clássico, de um seriado clássico, partiram para remakes ou reboots e não foi muito legal. Então temos, por exemplo, o novo Robocop, que não é um filme ruim, mas eu acredito que seriamente seria um filme muito melhor se aquele Robocop novo não fosse uma nova versão, um remake, um reboot do original. Seria muito melhor se fosse uma continuação. Tanto é que, apesar do filme ser bom, ele não agradou nem a gregos nem a troianos, para falar a verdade. Provavelmente não terá continuação. E já escutei também relatos de que o roteirista do Robocop original vai fazer uma nova continuação partindo do primeiro filme dos anos 80, ou seja, naufragou aquela tentativa. Da mesma forma que as novas Caça-Fantasmas também naufragou. Também nada contra a escalação, mas é um filme que, se tivesse confirmado que seria uma continuação da versão clássica, ele teria sido muito melhor respeitado. Tanto é que a maioria dos atores originais que participaram dessa nova versão do Caça-Fantasmas estavam totalmente deslocados e poderiam ter realmente participado do longa como seus personagens da versão original dos anos 80. Isso aí causa um problema seríssimo com os fãs, porque a gente não deve mudar o que funciona, a gente deve agregar e, no máximo, retirar o que não funcionou na primeira versão. Com a continuação, já temos vários elementos que podem ser utilizados. Recapitulando, no último episódio, Jaspion ele derrota Satangos, ele resgata uma criança, lá, um bebezinho que ele adota como seu filho, que é o Ginga no Taza, né, o Tarzan Galáctico, e eles partem para o planeta Edin. Ao longo desses anos todos, eu tenho percebido várias conexões entre os filmes de Metal Heroes, né, os seriados de Metal Heroes, os personagens de Metal Heroes, e eu vou já chegar a esse ponto aí, mas a notícia mais interessante para os fãs em relação ao Jaspion diretamente foi agora em 2017, né, saiu o filme Space Squad, que eu até sugiro muito também que a Sato Company trouxesse para o Brasil, exibisse no cinema, antes dessa nova versão desse projeto ser terminado e exibido no cinema. Seria legal se desse para exibir também o Space Squad, talvez até dublado, quem sabe. E nesse filme Space Squad, o novo Gavan, né, o Gavan Type D, ele tem uma ajuda, né? Eu não vou precisar contar todo o filme, né? Mas tem uma ajuda bem simbólica, bem presente do Jaspion, né? Ele que dá força para o personagem para ele poder derrotar o Magari, né? O vilão clássico do próprio seriado Jaspion, que foi ressuscitado, digamos assim. E também é dito uma coisa que eu achei espetacular. Teoricamente, o Jaspion, as histórias do Jaspion ocorrem em 85 e ele seria o quarto Metal Hero depois de Gavan, Charivan e Shaider, né? O quarto Metal Hero da franquia. Porém, durante a série Jaspion, em momento algum é citado o nome de qualquer detetive espacial, né? Ou seja, Charivan, Shaider, Gavan, eles não são citados.
E parecia que o Jaspion estava lutando sozinho contra contra o Satangos, que tinha assim, toda uma estrutura, né? Tinha toda uma estrutura, tipo uma máfia do crime, como acontecia com os Metal Heroes anteriores. E aquilo sempre me intrigou, né? E nesse Space Squad, o Gavan fala que a espada dele foi construída no mesmo planeta do Jaspion, no planeta Edin. E que tanto o Magaren quanto o Jaspion eram lendas já nessa época. E o que deu-se a entender é que Jaspion cronologicamente ocorre antes de Gavan, ou seja, apesar dele ter sido exibido em quarto lugar, o Jaspion, ele na verdade seria o precursor de todos os Metal Heroes, né? Provavelmente foi ele que fabricou talvez as armaduras e as armas da maioria dos Metal Heroes, pelo menos os 3 primeiros, né? Como foi dito lá pelo Gavan, que tinha uma espada exatamente do mesmo material da armadura e da espada do Jaspion, que é o endínio, né? O material lá, o mineral que é encontrado, acredita-se, só no planeta Edin, né? Só no planeta onde Jaspion foi criado. E isso dá uma ideia espetacular. A gente pode partir do seguinte pressuposto: acabou de ocorrer o Space Squad, onde o Magaren tinha retornado, o Satangos tinha retornado e foram novamente derrotados. E Jaspion emprestou o seu poder, né, para o novo Gavan conseguir derrotar esses inimigos. Porém, ele percebe no planeta Edin que uma nova ameaça surgiu e tem total relação com o Satangos e com a sua tropa, né? Então, o que acontece? Seria interessante se mostrássemos eu não sei se isso vai ser possível, né? Porque o ator Seiki Kurosaki, ele abandonou. Eu acho que a única alternativa, na minha opinião, é se a gente conseguisse, né? A gente, que eu digo vocês, né? Vocês, a Toei, conseguissem entrar em contato com ele e que ele dá aula de mergulho, né? Lá lá em Okinawa, e aparentemente ele não tem o menor interesse de sair de lá. Não sei em que termos seria feito esse acordo, mas eu acredito que se ele topasse, seria interessante fazer filmagens com ele em Okinawa, para ele não precisar se deslocar e depois fazer a edição. Ele gravando em Okinawa, ele já está bem mais velho, né? Já está bem mais idoso. Também não sei se ele se sentiria à vontade de vestir novamente a roupa do Jaspion, mas seria interessante mostrar ele como se fosse assim, uma passagem de tocha. O Jaspion no lugar do Edin, e o Ginga no Taza, né, o filho adotivo dele, né, o Tarzan Galáctico, ele se tornasse o novo Jaspion. Mostraria rapidamente a infância do Tarzan lá no planeta Edin, como ele está sendo treinado, e tanto o Jaspion quanto a Ari, que provavelmente poderia ser uma outra atriz, porque eu acredito que a atriz original que interpretou a Ari, ela também não retorna, mas no caso da Ari seria bem mais fácil de substituir, porque a personagem é um androide. Então ela poderia ter um rosto diferente, poderia ser interpretada por uma outra atriz, e não teria problema algum. E nisso seria interessante o Jaspion passar, né, essa tocha para o Tarzan e dizer que ele tem de retornar para a Terra para completar a missão, porque uma nova ameaça estaria surgindo. Quem sabe até a gente poderia fazer uma intro bem dinâmica com alguns inimigos invadindo o planeta Edin, tendo uma cena de ação rápida lá e tal, com o Seiki Kurosaki, que poderia muito bem lá e tal ser substituído por um dublê vestindo a armadura do Jaspion, né? Para não ter de abusar muito da paciência dele também, né? E em seguida mostraríamos o Dylion, né? Nossos queridos Dylion aqui. O Dylion, ele seria mostrado vindo até a Terra, o moleque lá, o Tarzan crescendo dentro do Dylion, ele tendo assim, como posso dizer, ele experimentando através de gravações, vídeos, mostrando como é a cultura da Terra pro Tarzan, né?
Quando ele chega no planeta Terra, e aí a gente vai puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Puxar um pouquinho assim para o nosso lado, a gente vai dizer que a nova ameaça está no Brasil. E para sair um pouquinho também, eu acho que até os próprios japoneses vão achar isso interessante, sair um pouquinho da ambientação japonesa, sair de Tóquio, né? E colocar a ambientação sendo no Brasil, provavelmente São Paulo, Rio de Janeiro, e mostrando que a nova encarnação do Satangoso, ele está tentando levantar um novo trono na Amazônia. Eu até brinco um pouco, né, que se fosse o caso daria até para colocar também o Kamen Rider Amazon, que também é da Toei também, fazendo uma pequena ponta. Não sei, isso é só uma sugestão, né? E o Tarzan chega em seguida, e o contato dele na Terra seria o Boomerang, né, o Boomerang, que é interpretado pelo Atari, né, o ator original do Boomerang, do Charivan e do Spielberg. Será que era possível trazê-lo aqui? Eu acho que ele é até bem mais acessível, bem mais fácil. Ele já virou arroz de festa, está aqui em eventos envolvendo cultura japonesa, né, tokusatsu, anime. Ele costuma aparecer, ele dá o ar da sua graça, aparece, faz algumas apresentações. Ele já chegou até a dar uns mini cursos, né, uma oficina para dublês. E ele está sempre na ativa, ele é um cara ainda que faz algumas cenas de ação, ele é um cara acessível. Acho que daria para ele fazer umas pontas como o Boomer, né? E no seriado original do Jaspion, o Boomerman, ele fica um tempo desaparecido da série. Quando ele retorna, ele já é um delegado internacional da Interpol na América do Sul. Aparentemente ele vem para a América do Sul e consegue sozinho, só ele e os seus 2 boomerangues, ele consegue derrubar uma gangue de criminosos. E ele acaba recebendo o título de, acho que, delegado internacional, alguma coisa assim. Ele vira cabeça de uma grande operação anticrime aqui na América do Sul. Aí eu achei interessante se a gente reaproveitasse isso, né? O Boomerang, ele virando cabeça realmente de uma organização anticriminosa aqui e tendo a sede, digamos, no Rio de Janeiro. Outra coisa interessante que eu gostaria de adicionar também, que seria um elemento retirado da série original, seriam as 5 crianças que foram iluminadas, né? As 5 crianças iluminadas lá e tal, que juntando a capacidade das 5, trouxe o pássaro dourado de volta junto com o Tarzan, que na época era um bebê, né? E só que aquela, né? Também eu acredito que esses 5 atores estão indisponíveis, né? Eu acho que eles estão até afastados também do mundo da área artística, né? Do mundo artístico lá no Japão. Acho que eles não fazem mais nada. E também, como se passaram já uns 30 anos, então provavelmente eles teriam por volta dos seus 40 anos ou mais, e talvez não fosse tão interessante chamá-los, né? Agora seria interessante se essas 5 crianças, depois do seriado do Jaspion, elas tivessem imigrado, né? Tivessem vindo para o Brasil, sei lá, talvez até com por algum motivo assim de se esconder, né, de outros vilões, de outros criminosos que queriam fazer algum mal a ele. E essas 5 crianças, elas tiveram 5 filhos. Esses 5 filhos, eles poderiam se tornar um novo Super Sentai, né? Poderíamos aproveitar essa ideia, né? Eu já estou chutando assim um balde assim, botando lá para frente a ideia, digamos lá na frente, além de a gente fazer um novo filme do Jaspion, a gente também fizesse um novo filme Super Sentai que homenageasse Changeman, Flashman, Maskman e tudo, e poderiam ser essas 5 crianças. O interessante é que se juntasse essas 5 crianças, mais o novo Jaspion, né, que seria, no caso, o Tarzan, né? A gente poderia criar um novo termo para ele, Jaspion 2, é muito óbvio, né? Mas poderia ser, sei lá, Jaspion Type T, alguma coisa, o tipo T, não
sei, né? A gente pode falar a respeito disso, né? Mais tarde, se é detalhe que pode ser modificado. E no caso, esse novo Jaspion, o Tarzan, ele traria, para a gente dar já uma aproveitada, né? Já fazer um link com a fabricante de brinquedo Bandai, né? Que tem, acho que acredito que o contrato exclusivo, né? Para a produção de brinquedos de vários tokusatsu da Toei, da Toho e da Tsuburaya. Vocês já devem saber, existe um seriado Super Sentai recente chamado Gokaiger, né? O Gokaiger, que é dos piratas, um Super Sentai de piratas, onde eles têm acesso a várias chaves de transformação chamadas Ranger Keys. Essas Ranger Keys são bonequinhos que se transformam em chaves e tem brinquedos disso e tudo, e são altamente colecionáveis. Cada uma dessas Ranger Keys, ela é um dos personagens de Super Sentai, e depois eles foram aumentando a coleção. Tem Ranger Keys de Kamen Riders, tem Ranger Keys de Metal Heroes. A maioria dessas Ranger Keys foi mostrada, dos Metal Heroes, foi mostrada no filme Super Hero Taisen Z, né? O Super Hero Taisen Z, ou também chamado Super Hero Taisen 2, onde o novo Gavan, né, o Gavan Type D, ele tem várias dessas Ranger Keys sob a sua tutela, né, sob sua guarda, né, melhor dizendo, e foi demonstrado que ele tem a Ranger Key da armadura do Jiraiya, Giban, entre outros. E elas foram entregues aos Gokai, e os Gokai puderam se transformar. Elas conseguiram assumir as armaduras de 6 Metal Heroes famosos e tudo. A Ranger Key do Jaspion chegou a ser lançada, do Jaspion, a do Spilven, eu acredito que a do Metal também, não lembro. Só que essas Ranger Keys do Jaspion, do Spilven em diante, elas não apareceram em nenhum filme, não apareceram em nenhum seriado, mas foram lançadas em forma de brinquedo. Então a gente poderia aproveitar, né, essa deixa e mostrar o Jaspion já no Planeta Jin entregando para o Tarzan a chave de transformação da armadura dele. E também de outras armaduras, né, as Ranger Keys de outras armaduras de outros Metal Heroes que não apareceram no Super Hero Taisen Z. Por quê? Porque ele ficaria com a guarda dessas chaves e entregaria essas chaves de transformação para cada uma dessas novas 5 crianças. Ou seja, nós criaríamos um Super Sentai de Metal Heroes, que eu até brinquei aqui, né, deixei até anotado em algum momento, né, tipo Esquadrão de Aço, Metal Man, Esquadrão de Aço, Metal Ranger, tem Ken Sentai, Metal Ranger, alguma coisa assim, né? A gente brincaria algo desse tipo. E como é que seria os vilões, né? Eu estava pensando em fazer o seguinte: como o Magaren acabou de retornar em Space Squad, eu acharia até muito fácil pedir, né, a licença à Toei para utilizarmos a armadura do Magaren. Mas eu acho que ia ficar muito óbvio, até porque ele já foi derrotado nesse mesmo filme, ele já é derrotado, é destruído, apesar de que não era o vilão em si, era uma máscara com a essência dele, que o usuário, utilizando a máscara, possuído pela parte do poder e o espírito do Magaren. E ficaria muito na cara se a gente reutilizasse novamente esse conceito, apesar de ser muito tentador. Bem, eu pesquisei recentemente e descobri que durante aqueles stage shows, né, aqueles shows teatrais dominicais que tem lá no Japão, em parques de diversões, onde atores fazem performances, né, teatrais lá para as crianças, vestidos como os heróis, tanto atuais quanto os antigos, se encontrando, lutando contra inimigos novos e inimigos antigos. Eu descobri uma foto, só uma foto, se for possível até eu mando essa foto para vocês. É a única foto que eu encontrei de um vilão que foi criado única e exclusivamente para um desses espetáculos, que era o Devil Killer. O Devil Killer, ou Debirokira, era
simplesmente um personagem novo, mas reciclando a armadura do Magaren. Eles pegaram a armadura do Magaren e meio que pintaram de prateado no tronco e parte da máscara e colocaram lá alguns detalhes dourados e disseram que era um novo vilão, mas era o visual da armadura idêntico à do Magaren, só mudava as cores. E esse Devil Killer, ele é cabeça de um grupo de inimigos chamado Black Ghost e nunca foi utilizado em nenhum filme e nenhum seriado de Tokusatsu, nunca foi utilizado, só foi usado nesse stage show, ou seja, é um personagem que está ali acessível, não tem uma história muito profunda, ou seja, poderíamos utilizá-lo como vilão da nossa versão. A gente poderia dizer que ele se assemelha ao Magaren por ser irmão dele, né, ser da mesma raça do Magaren, e isso explicando um pouco, né, o Magaren, assim como o Satan Ghost, isso aí é explicado de uma certa forma assim no seriado original. O Magaren e o Satan Ghost, eles surgiram da energia negativa que se acumula no universo. Como é que ocorre esse processo? Eles vêm de uma outra dimensão chamada Dark Dimension, né? Dimensão das trevas. Essa dimensão ela é acessível através do buraco negro que fica no centro da nossa galáxia, né? Da Via Láctea. E esse buraco negro ele absorve a energia negativa, ele capta a energia negativa do nosso universo, concentra, transforma em matéria do outro lado, né? Do lado da dimensão das trevas, e manda de volta na forma de seres vivos, que são os mutantes lá da raça do Satan Ghost e do Magaren. A gente pode dizer que esse Devil Killer e a sua tropa, a Black Ghost, na verdade seria uma outra manifestação dessa energia. Porque se vocês notarem direitinho, ao longo da franquia Metal Hero e também da Super Sentai, e para falar a verdade até da franquia Kamen Rider, existem temas que são muito repetidos pela Toei e dá para encaixá-los, né? Por exemplo, o vilão, o Satan Ghost, ele é dublado por um mesmo ator que já dublou outros grandes vilões. Ele dublou quase todos os chefões, quase todos os cabeças lá dos bandidos de vários seriados Metal Heroes. Então, por exemplo, ele dublou o Satan Ghost, o cara dublou os chefões de Gavan, Charivan, Scheider, ele dublou alguns, para não dizer alguns, né, na verdade vários vilões de Super Sentai. Então, praticamente o Satan Ghost ele tem reencarnado, né, são várias versões do mesmo personagem ao longo desses seriados há mais de 40 anos. Então a gente tem Satan Ghost, a gente tem o Dark King, né, ou melhor, o King Dark, né, na versão dos Kamen Riders. E aí a gente poderia fazer algo nesse estilo, né? Dizer que ele morre e reencarna em várias formas ao longo das eras. Então a gente pode trazer outros vilões, não só do Jaspion, né, para encaixar nessa história. A gente pode dizer que o espírito maligno do Satan Ghost, que poderia ser a própria Black Ghost, está surgindo novamente com a intenção de reerguer o Império dos Monstros. E aí vem uma complicação maior, né? Eu devo estar assim pensando o que vocês estão imaginando agora, mas eu vou já chegar nesse ponto, que é exatamente o do Daio, né? Os robôs gigantes, né? O nome do seriado é Investigador de Monstros Gigantes, né? De Megaferas, Jaspion. Ou seja, a função principal do Jaspion é ir de planeta em planeta investigando casos envolvendo monstros gigantes. E é por isso que ele tem o gigante interplanetário de batalha Daio, né? Exatamente para situações onde ele seja necessário derrotar ou até mesmo exterminar monstros gigantes. Então é impossível vocês produzirem, né, um filme que seja uma continuação, um remake ou reboot do Jaspion que não tenha o Daio. E provavelmente isso vai consumir grande parte da verba da produção. Muita verba vai ser consumida para fazer as cenas de luta entre o robô gigante, Dairon, e
os monstros, Satangô, seja lá quem for. Então, como eu já trabalho com isso e sei como pensam os fãs, né, eu sei como é que pensa o público, eu honestamente acredito que vocês fazerem lá o filme todo em computação gráfica talvez não fique legal. Você fazer o Dalion todo em computação gráfica, é o que eu quero dizer. Porque eu acho que a maioria das cenas de ação terão de ser bem estilo o seriado original, né? E o que eu quero dizer com isso? O dublê que fazia o Dalion, eu acredito que a maioria das pessoas que assistiram Jaspion, principalmente na época, devem perceber, ele fez uma performance inimaginável, principalmente para a época de hoje. O Dalion, ele rolava no chão, dava golpes de luta livre, amarrava as pernas no pescoço do monstro, rolava no chão, dava mortais. Ele tinha um contato físico direto com os monstros. E isso era muito divertido. Tanto é que eu falo abertamente, o Dalion para mim é o melhor robô gigante que os japoneses inventaram. É super divertido e era interessante se você olhar com cuidado. A Toei, eles não faziam muitos reparos no traje do Dalion, né? Então tinha momentos que você colocava um close no Dalion e aí os canhões que tinham aqui na cabeça do robô, eles ficavam tortos, porque o dublê rolou no chão e amassou o capacete e tudo. Então isso aí é uma coisa que não pode faltar. Tem que ter o Dalion e tem que ter uma ótima cena de ação, mesmo que seja só uma no filme inteiro, mas tem de ser uma ótima cena de ação. Então eu recomendo que só usem computação gráfica para situações onde não dá para refazer a cena com o dublê vestido, né? O que eu quero dizer com isso? Tem de partir para o Switchmation, tem de partir para a utilização de cenas envolvendo dublês com as armaduras, né? Com os trajes, com as fantasias, brigando mesmo, rolando no chão. E só utilizar um Dalion em computação gráfica quando for realmente necessário, tipo cenas de voo ou coisas do tipo, assim, que não daria para fazer mesmo com um dublê, não ficaria talvez não muito convincente. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas agora tem Transformers, tem Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo, os robôs estão sendo feitos em computação gráfica, mas ali é um investimento muito pesado, sabe? Eu acredito que é um investimento muito pesado, é muito dinheiro, muitos especialistas envolvidos, e o filme é praticamente todo baseado em luta de robôs gigantes, né? Não tem muito confronto físico, não tem muitos efeitos especiais quando os pilotos estão fora dos robôs, ou seja, é uma situação completamente adversa, né? Completamente diferente do que a gente vê ocorrendo com os seriados de Tokusatsu. Então, já adiantando, as cenas de ação também com o novo Jaspion, com os atores, com o Boomerang, provavelmente, gente, terá de ser a outra metade do filme que tem que ter uma grande, para não dizer total dedicação. Tem de ser dublê e eu recomendo que seja aquelas performances de artes marciais com gente que sabe que está fazendo com dublês de verdade. Aqui no Brasil tem várias escolas de dublê que estão esperando por uma chance dessas. Eu confio completamente. Então tinha que ser algo estilo realmente filme de artes marciais dos estilo anos 80 e 90, ou seja, muita pancadaria, né? Muita porrada, muitas cenas impactantes, muito dinamismo, porque eu acho que falta muito nisso, né? A gente teria que fazer assim, no mínimo, algo tão tenso quanto filmes de artes marciais feitos por Jack Chan, feitos... Não sei nem dizer assim um exemplo aqui que caiba com essa situação, mas tinha que ser algo nesse tipo assim, de filmes chineses tipo como o Jack Chan, Jet Li e outros mais realizam, né? Você demonstrar para o fã que apesar de ser um filme de super-herói, ele tem assim cenas de ação muito bem conduzidas, né? A gente vê isso no seriado. Eu acho que os fãs vão exigir, né? Não é apenas eu que estou dizendo isso. Os fãs vão exigir isso. Ele vai ter de ser bem encaixado as cenas
as coreografias dentro do roteiro. Em relação aos atores, como eu falei, se for possível, mas eu realmente não tenho certeza se isso vai ser capaz, né, de chamarmos o Seiki Kurosaki para interpretar o Jaspion, pelo menos em cenas simbólicas, né, lá em Okinawa. Chamarmos o Atari para reprisar o papel de Boomerman. Que mais? Provavelmente uma nova atriz para fazer Henry. Muita gente tem até comentado comigo, né, às vezes por brincadeira, às vezes levando a sério, que eles gostariam bastante, eu não sei se seria possível, honestamente eu não sei, de colocar o Lyoto Machida, né, o lutador de MMA brasileiro, né, descendente de japoneses, né, a participar ou como o novo Jaspion ou até mesmo como o vilão. Ele não faz muito o biotipo do herói japonês, né? Então a gente não sabe se daria para encaixar dublês com ele e tal, porque ele tem uma massa muscular que difere muito do biotipo dos japoneses, né? Dos dublês e tal. Mas eu não sei se não seria uma má ideia utilizá-lo como o vilão do filme, sabe? Seria assim, algo impactante. Chegaram também a brincar dizendo que deveriam chamar Sabrina Sato. Aí não sei, talvez para ela fazer um papel cômico, né? Até disseram que seria divertido vê-la fazendo o papel da Henri, porque a Henri ela muitas vezes foi alívio cômico no seriado. Mas eu queria dar um ar um pouquinho mais sério para a Henri, até porque na série, tanto o Jasper quanto a Henri, eles começam assim, bem cômicos, bem engraçados, só que ao longo do seriado dá para notar que eles evoluem muito, né? A jornada do herói, envolvendo o Jasper também, que acabou envolvendo o Henri e até o Boomerman, eles passam por muitas tristezas, muitas tragédias, muitas decepções, muitas mazelas, e aquele estresse vai transformando o Jasper, vai transformando a Henri e o resto do elenco. Eles vão ficando muito mais sérios, né? Apesar de ser um seriado infantil, né, infanto-juvenil, ele toca em temas muito pesados. E seria interessante a gente colocar algo desse tipo também nessa nova versão, né? Não ter medo e fazer com que a ambientação ocorresse da seguinte forma, né? Tarzan está chegando, né, à Terra, mais especificamente ao Brasil, onde ele se encontra com o Boomerman, que está passando por uma situação complicada. Ele está lutando contra o crime organizado, que é controlado pela Black Ghost, né? Ou seja, o Devil Killer ele está comandando essas facções criminosas. E aí, então nós colocaríamos também alguns elementos antigos, por exemplo, a corrupção. É um tema muito comum, né? Infelizmente, atualmente no Brasil. Mas isso era um tema que já era muito abordado no Jasper, né? Os grandes planos do Magaren não eram simplesmente chegar e destruir as cidades. Eles se divertiam vendo a alma humana ser corrompida, a alma humana ser destruída aos poucos. Ele vê a humanidade morrendo, né, espiritualmente. Então seria muito interessante se colocássemos jovens, né? Podiam ser brasileiros mesmo, não precisavam nesse momento serem somente descendentes de japoneses, né? A gente colocava os descendentes japoneses para ficarem no primeiro patamar, né, da história, né? A maioria dos protagonistas e personagens secundários de grande importância, e colocaríamos crianças e adolescentes sendo aliciados para o crime. E como acontecia no seriado, a gente podia colocar aquelas poções que o Magaren e as comparsas dele ofereciam para os jovens, né, que eram drogas, né, disfarçadas, que tinham essência de monstros e transformavam aqueles jovens que eram aliciados em monstros, tipo lobisomens ou coisas do tipo. Então era interessante se a gente fizesse algo nesse estilo, né? Também colocassem crianças como se estivessem mesmerizadas, né? Hipnotizadas, utilizando aquela flauta que foi utilizada no episódio, não lembro se era episódio 4 ou 5,
sei que era um dos primeiros episódios do seriado, onde uma garotinha é aliciada para ficar tocando uma flauta, que essa flauta ela tinha muitas cores, é uma flauta assim, meio cristalina, e ela invocava um monstro de outra dimensão. Seria interessante se, enquanto aquelas crianças estiverem utilizando nesse novo filme a flauta, não era nem uma flauta, era uma gaita, acho que era uma gaita, não lembro. E eles estariam convocando, eles estariam trazendo cada vez mais para o nosso mundo, para a nossa realidade, o espírito lá do Satangos. Ou seja, seria uma preocupação extra do Jaspion ter de salvar as crianças e evitar que elas se transformem em monstros e ao mesmo tempo convoquem o Satangos. Eu pensei muito a respeito também de colocar a Mia. Eu acho que a Mia, aquele monstrinho, o mascote que acompanha o Jaspion, eu acho que tem de retornar. Eu acho que a Mia é o C3PO e o Chewbacca do Jaspion, né? Ou seja, querendo ou não, a gente tem que colocar o personagem. E eu pensei até em aproveitar e dar outro também tiro bem longe, assim, mirando em outra coisa, que é colocar o Gyodai. Gyodai também. Podia ser que o Gyodai estivesse sendo perseguido, porque o Gyodai é um monstro também muito querido pelos brasileiros, né? O Gyodai ele tem essa capacidade de ressuscitar monstros e torná-los gigantes. E eu fico imaginando em um filme que é a continuação do seriado, onde o personagem principal é um investigador especial de monstros, seria curioso se os criminosos tivessem atrás do Gyodai para utilizar o grande poder dele de trazer de volta à vida monstros e torná-los gigantes. Ou seja, a gente já matava dois coelhos com uma cajadada, né? A gente já dava a explicação de como é que estão trazendo os monstros de volta, mesmo sem o Satangos, e ao mesmo tempo a gente trazia o Gyodai, que é o personagem querido. E aí a gente faria o seguinte: o Gyodai ele sai da Terra juntamente com parte do elenco de Changeman. Ele sai na base Shuttle, né, base Shuttle lá e tal, por um destino não bem revelado. Seria curioso se o Gyodai estivesse vivendo no planeta de Edin, porque aparentemente o Gyodai é o último da sua espécie. Já pensou o Gyodai interagindo com a Mia? Seria muito curioso, os dois fazendo tanto de alívio cômico quanto parte do alívio dramático, né? As pessoas simpatizam com aquelas duas criaturas, né? Com aqueles dois monstros. E a gente faria esse link, né? Também, como eu falei, das cinco crianças. Mas lembrando, a minha ideia é de colocar essas 5 crianças. Eu sei que às vezes eu estou jogando, é porque eu fico empolgado, é muita ideia, eu quero resumir o máximo, mas acabo sempre dando uma esticada. Mas seria essa ideia das 5 crianças para formar um novo Super Sentai, seria mirando num outro filme, uma outra continuação com o Jaspion e esse novo Super Sentai, que seria um Super Sentai só de Metal Heroes. Mas a gente também pode fazer o seguinte: a gente pode dizer que o Tazan ele tem todas essas chaves, essas Ranger Keys, e ele mesmo se transforma ao longo do filme. Ele poderia se transformar tanto no Jaspion, quanto ele poderia se transformar no Jiraiya, no Giban, no Spilvan. Seria curioso lá e tal, né? A Toei já fez isso 2 vezes, né? Tanto com o Gokage, né? Que seria um Super Sentai que se transforma em Super Sentais antigos, quanto com o Kamen Rider de Cage, que é um Kamen Rider que tem a capacidade de se transformar nos corpos de batalha dos outros Kamen Riders anteriores, né? Então, no caso, seria muito interessante se a gente pudesse fazer essa mesma tentativa com um novo Jaspion. Por que não? Caso não desse assim, por algum motivo de tempo, ou de elenco mesmo, ou de verba, a gente tiraria por enquanto essa ideia do novo Super Sentai com as 5 crianças e deixaria para um outro momento. Eu já penso numa ideia que é muito divertida. Com certeza alguém já deve ter tido essa ideia e brincou na internet em algum momento. Mas o motivo principal para fazer a conexão de por que o Jaspion e o Boomerman estão lá no Brasil, eles estão aqui no Brasil, e é tão necessário o Jaspion ter de vir, né, para o Brasil para resolver isso, né, o Tarzan ter de vir para resolver isso,
é que eles também precisam da espada dourada, né? A espada dourada, que era uma das formas físicas do pássaro dourado, que é a única arma capaz de derrotar o Satangos. Ela tem destino ignorado no final do Jaspion e aparentemente ela está escondida. A minha ideia era de fazer o seguinte: fazer com que a espada gigante do Dion esteja escondida no Cristo Redentor. Ela estaria escondida dentro do Cristo Redentor numa dimensão compacta interna, né? Isso aí é um termo lá e tal que eu posso até explicar depois em outro vídeo, no roteiro. É um conceito muito utilizado pela Toei e pela Toho, esse lance da dimensão compacta interna, né? E o Dion chegaria no final do filme, né, no final do combate, ele se ajoelharia na frente do Cristo Redentor para pedir a permissão, e o pássaro dourado revelaria, né? E vocês podem estar pensando assim, não, mas vai ser muita forçação de barra. Pelo contrário, né? Quem assistiu o seriado Jaspion dá para notar que tem um elemento religioso, cristão e judaico ali pesadíssimo ao longo do seriado inteiro, né? O pássaro dourado é uma manifestação, é um símbolo, né, da Fênix, e ao mesmo tempo é um símbolo lá e tal do próprio cristianismo, né? O Jaspion é um anjo vingador, um anjo guerreiro que vem para lutar contra um inimigo que é o próprio Satanás, né? o próprio Satangos, né? Então não causaria estranheza nenhuma citar que é vontade lá divina, uma vontade divina de Jaspion pegar novamente a espada dourada para enfrentar o Satangos, e essa espada estaria escondida na estátua do Cristo Redentor. Eu acho que seria até um certo fanservice, muito óbvio até, mas eu acho que seria divertido, causaria um impacto grande, mas seria um impacto positivo, eu acho que não seria negativo. Vão por mim, não seria negativo de forma alguma. Eu acho que não apenas o Cristo Redentor ele simboliza um elemento religioso, mas ele também é um elemento turístico, ele é um cartão postal do Brasil. Eu acho que é imprescindível, né? Eu acho que é obrigatório que a gente conecte o Cristo Redentor com a história, né? Principalmente se ocorrer no Rio de Janeiro. Então a continuação, né? No segundo filme seria, né? Isso eu já estou forçando um pouquinho a barra talvez, mas é o encontro do Jaspion com o Jiraiya. Porque o Jiraiya, além dele ser um outro Metal Hero muito querido, acho que ele é o segundo Metal Hero mais querido pelos brasileiros, né? O terceiro acredito que seja o Giban. O Jiraiya, ele o ator ainda está nativa, né? Ele tem muita vontade de voltar a fazer o papel do Jiraiya. Ele já fez, né, uma reprise em anos recentes, né? Ele fez uma participação especial em um outro Super Sentai Ninja, né? Ele recuperou a espada olímpica, né? E por que seria interessante fazer essa conexão com o Jiraiya? O Jiraiya, ele é um ninja descendente de um ninja espacial, né? Que veio para a Terra, descendente do primeiro Jiraiya. E um dos temas, né, um dos motes no final do seriado do Jiraiya é que os grandes inimigos que não são revelados, mas eles estavam chegando até a Terra através de um planeta errante, né, um planeta andarilho, né, digamos assim, um planeta que viaja pelo espaço, né, um planeta ambulante, uma espécie de nave espacial gigante, que seria o Mundo das Trevas, onde o Sindicato das Trevas, que foi citado em vários seriados da Toei, aparentemente habita. E é curioso porque durante o seriado Jaspion tem um dos episódios mais marcantes onde o Magaren ele sequestra um cientista que ele tem uma tese. Ele, segundo essa tese, seria possível terraformar, né, transformar um planeta como o planeta Terra em uma nave espacial, utilizando da própria energia geotérmica e construindo turbinas gigantescas. Essa não é uma ideia nova, né? Quem já assistiu Yamato, né, Patrulha Estelar, já viu aquele lance do cometa Império, né? Ou seja, um planeta que viaja pelo espaço como se fosse uma espaçonave gigante. E só que isso é citado em Jaspion, e anos depois em Jiraiya
o que acontece? Nós vemos a ideia do cara posta em prática. Tem um planeta que viaja pelo espaço com uma nave espacial e está na mão dos inimigos. Ou seja, é a mesma ideia do Magari, provavelmente é a mesma ideia já posta em prática. Né? O Mundo das Trevas coloca em prática essa ideia. Ou seja, dá para fazer o link. Podemos dizer que esse Mundo das Trevas também vem da dimensão das trevas, né? Da Dark Dimension, através do buraco negro no meio do nosso universo. E o Devil Killer pode muito bem também ser um desses habitantes, né? Em Space Squad, né, ao longo, não só em Space Squad, mas ao longo dos filmes do novo Gavan, é apresentado a ideia de que existe um novo sindicato do crime chamado Genmakukai, que são os 12 apóstolos. Cada um desses apóstolos é um dos inimigos clássicos de vários seriados de Metal Hero, né? O Magaren foi um deles, a Nova Benikiba também um desses braços lá e tal, desse sindicato do crime, cujo líder é um tal de Profeta Fumen, do qual eles têm assim um grande respeito, uma grande admiração, né? Ele está controlando todas as organizações criminosas. Talvez ele tenha feito isso desde sempre. Então pode ser que o Devil Killer podia também estar trabalhando diretamente para o Profeta Fumen. E aí a gente já faz uma conexão forte com o Space Squad, né? A gente pode dizer que o Jirai vem para cá para se informar mais a respeito dessa organização. O Jiraiya entra em contato com o Tarzan, faz uma parceria durante esse filme, e o grande vilão, os grandes vilões desse segundo filme seriam os 5 ninjas espaciais que foram derrotados no seriado. Eu até pensei em mudar um pouquinho, em vez de serem 5 ninjas espaciais, né, seriam as 5 kunoichis espaciais, ou seja, as 5 ninjas femininas, né, para a gente colocar mulheres como se fosse a contraparte dos ninjas que foram derrotados no seriado do Jaspion. E aí essas novas ninjas, a gente poderia colocar a Nova Benikiba como líder dessas novas 5 ninjas, né? O que eu fico até assim meio receoso, porque alguns minutos antes de começar a gravar esse vídeo, eu infelizmente li uma matéria que diz que a atriz que faz a Nova Benikiba, né, a Mikihara, ela parece que está se aposentando por tempo indeterminado dos seriados japoneses. Parece que ela vai estudar fora, vai abandonar a carreira de modelo, atriz. Uma pena, né? Mas como a Benikiba parece que também muda de forma, também seria possível substituí-la por uma outra atriz. Mas seria interessante, a Nova Benikiba e 5 ninjas espaciais enfrentando o Jaspion e Jiraiya, né? Também poderíamos lá na frente colocar uma outra ligação, né? Como o mesmo ator que faz o Boomerman, faz o Charivan e faz o Spielberg, a gente pode fazer a seguinte brincadeira, né? O Spielberg, que eu acredito que também esteja nas mãos da Sato Company, né, os direitos de exibição aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado, ele chegou a sair aqui no Brasil por um breve período de tempo na Rede Manchete como o Jaspion 2, sendo que não tinha ligação nenhuma, e as pessoas até achavam que existia ligação, porque quando viram que era o mesmo ator do Boomerman, eles acharam que era o Boomerman com uma armadura parecida com a do Jaspion, assumindo o lugar do Jaspion aqui na Terra. Só que não era o caso. Mas a gente pode dizer, porque segundo o seriado, o Spielberg na verdade é um personagem que vem de um futuro e faz uma viagem no tempo para a época atual, para tentar evitar que a Terra seja destruída na época dele. E poderíamos dizer então que o Spielberg seria descendente do Boomerman. A gente poderia até brincar um pouquinho mais, sabe? Eu lembro que na época do Jaspion saiu aqui uma revista em quadrinhos, acho que pela Abril Jovem. Abril Jovem fez umas histórias inéditas, né, para Jaspion, Changeman e outros grupos, né? E eu lembro que eles inventaram um lance bem interessante, que era colocar o Boomerman namorando com uma das Changemans. Não lembro se era Change Mermaid ou se era Change Fênix. Não lembro. Acho que era Change Fênix. E seria curioso dar a entender que o Boomerman, depois que veio para o Brasil, ele chegou a se casar com a Change Fênix e deu origem a uma criança, e essa criança seria tipo o antepassado do Spielberg.
E a gente ainda pode chutar ainda mais o pau da barraca, né? E dizer que a família do Boomerman e a família do Charivan lá na frente se juntaram, e é por isso que o Spielman tem a cara do Atari também, né? Ele sendo descendente do Boomerman e do Charivan, só podia nascer com a cara do ator, né? Aí a gente faria essa conexão mais forte, né? Mas o principal motivo é porque eu queria, nesse filme ou numa continuação, sinceramente, ver o Dalion segurando nas suas mãos a bazuca do Spielberg. Para quem não está se lembrando, a nave espacial do Spielberg tanto podia assumir a forma de robô, como podia se transformar numa bazuca gigante. Então seria muito curioso se a gente pudesse ver o Jaspion, o Dalion segurando uma bazuca que é um outro robô gigante, no caso do robô gigante do Spielberg, se não me engano é o Gran Nazca, o nome dessa nave espacial, Gran Nazca. E ela se transforma em tanto robô quanto bazuca, seria curioso lá e tal. Eu também tenho conhecidos que já fizeram desenhos com essa ideia, né, do Dalion segurando a bazuca do Gran Nazca no ombro. Ou seja, seria espetacular, seria uma reviravolta super interessante se a gente pudesse utilizar isso. E sobre modernizar também a armadura. Isso é uma coisa curiosa, porque na minha opinião, se o nosso querido amigo Tarzan ele fosse utilizar uma armadura, ela teria que ser a do Jaspion, sem modificar muita coisa, porque a armadura do Jaspion é dita ou sugerida que ela é feita de endinho, ou seja, é um metal muito raro que só existe no Pletedin, e ela é diferente das armaduras de outros Metal Heroes, principalmente dos próprios detetives espaciais. Ela não é uma armadura que vem do robô gigante. É uma armadura que aparentemente ela se teleporta ao redor do Jaspion assim que ele faz esse movimento, né? E ela é uma armadura neurocibernética, né? Ou seja, basta ele se concentrar, dessa forma ele vai se transformando, né? Vai sendo blindado. E como ela é única, eu acho que não seria um furo dentro do roteiro mostrar o Jaspion construindo uma outra armadura, sabe? Eu acharia interessante se o Jaspion, através da Ranger aqui, passasse a armadura pro Ginga no Tarzan, né? Passasse pro Tarzan, né? No máximo, o que poderia ser interessante é dar uma pequena modificação em alguns detalhes, talvez, da armadura, né? E fazer com que o pássaro dourado ele pudesse se conectar, né? Ele dá a energia dele, se conecta com a armadura do Jaspion e torná-la toda dourada. Eu acho que é uma modificação que mostraria uma espécie de upgrade na armadura, né? Ou seja, seria tipo um gold mode, né? Um modo dourado da própria armadura do Jaspion. Eu estou sugerindo ao máximo reciclagem de certos elementos, de certas armaduras, de certos brinquedos, de certos designs, para facilitar, né, na verba também, né, não ter assim, um gasto muito grande nesta produção. Segundo o Tokudok, que disse que falou com o Danilo disse que falou com o seu Sato, de que provavelmente é a Toei que vai dar o aval do roteiro, e ela estaria a cargo de fabricar, né, de confeccionar os trajes e armaduras, né? Eu não sei até onde essa informação confere lá com vocês da Sato Company. Essa aí é uma informação que eu vi, né, assim com outras pessoas também no YouTube. E seria interessante, eu acho que eu estou de acordo, eu acho que a Toei tem que participar, ela tem que dar a sua palavra final, até porque seria uma espécie de tirateima com os fãs, né? Porque os fãs iam dizer que a gente estaria sendo muito arbitrário de não envolver diretamente a Toei e nem a Bandai na história, mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que vocês têm uma conexão muito boa com a Toei e, por sua vez, com a Bandai, né? Seria muito
perigoso, muito arriscado se a gente saísse desse métier de dizer que faríamos o design pela nossa própria conta e a Toei não ia dar opinião, não ia apitar nada a respeito, não ia dizer nem que sim nem que não, ou seja, a gente estaria completamente livre e solto. Mas com a Toei dando a sua opinião, isso aí dá assim, um reforço, dá uma força maior à nossa produção, né? Eu digo essa nossa produção porque ainda não estou envolvido, mas é do meu desejo. E falando agora a respeito de reboots e remakes, né? Eu não sei, como eu falei antes, eu não sei se seria uma boa, eu não sou a favor, mas se por acaso for a intenção de vocês fazer um remake, ou seja, uma nova versão do seriado em forma de filme, eu também quero entrar nessa produção para fazer o roteiro. E o roteiro que eu faria nesse sentido, na minha sugestão nesse sentido, se fosse um remake, pelo menos uns 2 ou 3 filmes. A gente faria um primeiro, só para começar, não gastaríamos todo o cartucho no primeiro filme, né? Nós faremos um filme assim, de por volta de umas 1h50, 2 horas de exibição. E nesse filme a gente colocaria partes essenciais do Jaspion. Provavelmente colocaríamos o Jaspion vindo do planeta Edin, com o Edin, Henri e a Mia já, fazendo um breve resumo do que aconteceu antes, né, o treinamento dele, né, o John Tiger, essas coisas assim, chegando na Terra, né, que poderia ser no Brasil logo, não tinha problema nenhum. Poderia ser com um elenco só de descendentes de japoneses, poderia ser com um elenco local, poderia ser também, né? Mas eu acho que não ia dar muito certo. E nós resumiríamos em 2 horas de filme, o equivalente ao que? Ele chegando aqui, conhecendo o Boomerang, descobrindo a respeito da família Nambara, ou somente o professor Nambara, né, que descobriu o local onde estaria o pássaro dourado. A gente poderia dizer que era na Amazônia, que ele estaria escondido, e eles vão atrás disso e descobrem também as 5 crianças iluminadas pelo pássaro dourado. Só que a gente não colocaria para ele derrotar Satangos nem Magari no primeiro filme. A gente deixaria uma ponta, né, uma continuação para um segundo filme, onde as 5 crianças teriam sido reunidas, aí teríamos que buscar pelo Genga no Taza, né, onde é que ele está escondido, porque seria a chave para a derrota final do Satangos. E aí, ou seja, acho que uns 2 filmes, 3 no máximo, daria para resumir bem toda a essência do seriado do Jaspion, né? É claro que cortando outros elementos que seriam muito interessantes de serem vistos, né, de serem refeitos, mas mas em benefício de uma boa trama, nós faremos uma trama bem chutinha, né, faremos um roteiro bem enxuto, onde onde caberia, né, tudo que é essencial e não poderia faltar, né. Uma outra coisa interessante seria, no caso seria do reboot, né. Alguns talvez achem estranho, né, que eu faço diferenciação entre o remake e o reboot. Não são a mesma coisa. O remake é uma nova versão de uma obra que já existia. O reboot, ele pode até ser considerado uma nova versão, só que ele não respeita toda a essência, todos os elementos da versão anterior. É como se você estivesse começando do zero e daí por diante os produtores podem até utilizar de mais liberdade criativa. E isso significa modificar certas coisas que provavelmente os fãs iam achar muito ruim. Por exemplo, já no reboot era possível colocar atores brasileiros envolvidos na trama, e eu não sei, né, se alguém acharia interessante colocar um ator que não é japonês no papel do Jaspion. Não sei. A minha preocupação maior, e isso eu estou falando da forma mais profissional possível, de que pessoas não
muito interessadas no Jaspion, que não tenham muita familiaridade com o personagem, tocassem nesse roteiro e transformassem essa oportunidade em algo perdido, sabe? Porque não só para a Sato Company seria esse projeto, eu acho que é muito interessante, como é interessante também para nós brasileiros, porque isso aí, honestamente, pode abrir caminho para a indústria cinematográfica brasileira avançar muito nesse sentido. A gente poderia fazer o que a Saban realiza nos Estados Unidos, só que de uma forma assim, bem mais respeitosa às franquias originais, né? Então, eu fico imaginando, né? Eu acho que o Sr. Sato também, né? O Sr. Sato, eu fiquei sabendo já faz alguns anos que ele tinha interesse de fazer uma versão brasileira de Cybercops na extinta Rede Manchete. Infelizmente a Rede Manchete faliu antes desse projeto ir à frente, mas eu fico imaginando o quão interessante seria, né? Eu acho que seria muito legal se nós conseguíssemos fazer essa produção de um novo filme de Jaspion, de preferência continuação, porque a gente já pegaria, né, o gancho com o Space Squad, né, o Esquadrão Espacial lá, que são os novos filmes que estão trazendo de volta os Metal Heroes antigos. E tudo que eu estou falando aqui, eu também vou mandar uns links e outros arquivos para ilustrar o que eu estou fazendo. Eu estou tirando aqui um dia, no meio da corrida do trabalho, para mandar esse vídeo para vocês, porque eu achando que só mandar os textos talvez não fossem interessantes, e também para provar para vocês que além de ser muito fã, eu sou um profissional, gente. Eu tenho esse jeito assim meio louco assim, mas eu sou um profissional já da área, já tem muito tempo, já tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso, sou professor de universidade, eu tenho já uma experiência com isso, eu tenho um grupo grande de amigos e alunos que poderia até ajudar em outros sentidos também a produção. Eu conheço pessoas que praticam artes marciais. Dublês eu, na verdade, eu não conheço, mas eu tenho muitos amigos pessoais que praticam artes marciais, e até eles gostariam de estar envolvidos nisso. Gente envolvida com animação, diretamente com animação, dublagem, muita gente envolvida também com trilha sonora, gente envolvida com edição de imagens, produção de jogos, né, que é a minha área principal, né? A gente pode fazer design de brinquedos novos que poderiam ser levados para Bandai para fazer o seu próprio julgamento, né, a respeito. E eu acredito honestamente que seria uma boa. E antes que eu me esqueça, a gente tem que colocar no filme o Sr. Sato, o Sr. Toshi, que trouxe originalmente o Jaspion e Changeman aqui para o Brasil, e temos de chamar o dublador original do Jaspion aqui no Brasil, para ele dar o ar da sua graça com a voz dele, né? Ou fazer até uma participação mesmo lá, fazendo um papel, que se não me engano o nome dele é o Takeshi, né? O caso Takeshi. Eu acho que ele é imprescindível de aparecer, a voz dele é muito marcante como Jaspion, não dá para substituir, não dá. Mesmo que a gente trouxesse o ator mesmo, o Seiki Kurosaki, lá ele provavelmente teria que ser dublado para ser exibido aqui no Brasil, e lá na versão japonesa lá eles podiam deixar a voz dele original, não tinha problema. Mas, gente, eu não quero tomar mais do tempo de vocês, eu espero que vocês vejam esse vídeo. Já estou agradecendo de antemão a atenção de vocês, eu sei que vocês estão muito ocupados. A minha intenção é agregar, minha intenção é complementar, minha intenção é dar ajuda, trabalhar a respeito disso, com o roteiro, consultor criativo, que vocês arranjarem aí para mim nessa área, nesse sentido, eu ia gostar muito, muito, muito mesmo. Se vocês não me derem o ar da sua graça com esse vídeo, eu faço outro e mando. Eu vou chatear vocês até o dia que disserem que eu tô dentro ou tô fora, né? Vocês me desculpem a minha insistência, mas eu sou assim mesmo. E
Eu me despeço aqui, agradeço a atenção de vocês e espero honestamente que vocês me deem uma resposta. E, independente de qualquer coisa, muito agradecido por vocês conseguirem falar com a Toei e trazer esse projeto para o Brasil. Muito mesmo. Você não sabe como eu fico feliz como fã, como profissional também. Agradeço muitíssimo. E agradeço por tudo mais, pela batalha que a Sato Company anda fazendo de trazer esses seriados antigos e colocar na internet, colocar em rede de streaming. Eu acho que é um trabalho de guerreiro que o seu Sato está fazendo. Eu acho que ele deve ter todo o agradecimento da minha parte, dos fãs, todo o agradecimento do povo brasileiro. Viu? Até mais, gente. Muito obrigado.